Você está querendo aprender a fazer um mesh de forma bem simples usando o Tortoise Git? Então fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos ver como a gente fazer a operação de mesh, uma das operações mais comuns quando a gente está trabalhando aí com repositórios, para fazer gerência de configuração. Então a gente vai estar usando o mesh sempre que eu tenho um item de configuração que foi alterado simultaneamente por duas pessoas, né? Então esse mesh pode estar sendo realizado de forma automática, né? Então, por exemplo, eu alterei um método e o meu colega de equipe alterou outro método, então provavelmente vai ser possível fazer o mesh automático. Mas no momento que eu faço alterações na mesma linha de código, né, que o meu colega, então pode ser necessário a gente fazer um mesh manual, né? Então fazer ajustes manuais para ver, por exemplo, qual é a linha de código que vai ficar, se é a minha ou se é a do meu colega, por exemplo. A gente vai ver hoje que o mesh ele vem da utilização de uma política chamada política otimista do repositório, né? Primeiro vamos falar um pouquinho do que é essa política otimista e política pessimista, depois vamos fazer um mesh na prática aí, utilizando o Tortoise Git. Então quando eu estou trabalhando com repositórios, né, então existem duas formas de eu estar inserindo dados nesses repositórios, né? Então existem duas políticas na verdade, né, que é a política pessimista e a política otimista, né? Então no caso do Git ele só tem a política otimista, né, mas a política pessimista era muito comum aí nos repositórios centralizados, né? Então é a chamada política pessimista, é a política chamada lock modify unlock, e a política pessimista o copy modify merge, que é o que a gente vai ver hoje, né? Então na política pessimista, então ela enfatiza aí o checkout reservado, então você faz uma cópia do repositório, mas ele fica reservado para você. Os itens de configuração ficam bloqueados até que você libere esse lock. Então aqui eu tenho uma ilustração de como é que funciona essa política pessimista, né? Então eu tenho o João que vai fazer uma alteração no item de configuração. Então quando ele vai fazer essa alteração, ele também faz o bloqueio desse item de configuração. Depois Maria vai tentar fazer a alteração nesse item e aí ela não consegue fazer essa alteração. Esse item de configuração podem ser arquivos que são complicados, né, para você fazer um mesh. Então, por exemplo, arquivos de projeto. Então, por exemplo, se você está usando alguma ferramenta, como a gente vem usando aqui nos vídeos do canal, como StarML ou MySQL Workbench, então são ferramentas que têm formatos próprios, né? Então não são texto, elas não gravam em formato texto, e aí você não consegue fazer o mesh. Então depois que o João faz a alteração, por exemplo, lá no projeto dele do StarML, então ele envia para o repositório e faz o desbloqueio. Esse desbloqueio libera a Maria para fazer a alteração que ela precisava, ela pega o bloqueio, faz a alteração e libera o bloqueio desse item de configuração. Então toda vez que alguém precisar fazer uma alteração nesse item de configuração, então ele faz o bloqueio e libera o bloqueio ao final. Essa política tem alguns problemas, né? Então pode causar alguns problemas administrativos quando o lock não liberado, né? Você tem serialização do trabalho, né? E causa um falso senso de segurança. Por exemplo, arquivos que são dependentes, editados por desenvolvedores distintos, mas aí depois eles podem não trabalhar juntos, né? Mas como eu falei, ele pode ser interessante, né, para alguns tipos de arquivo que gravam em formatos que não são formatos texto, e aí você não vai conseguir fazer o mesh, não tem a possibilidade de fazer o mesh, né? Então, o exemplo que eu dei, arquivos de projeto, normalmente ferramentas como ferramentas UML, ferramentas de modelagem de dados, né? Então são exemplos, imagens também, né? Então são alguns exemplos que a política pessimista poderia ser utilizada. No caso do Git, ele não tem a política pessimista, né? Então ele só tem a chamada política otimista, que é a política copy modify merge, né? Onde você faz uma cópia do repositório e você faz as modificações, depois faz o merge. A ideia da política otimista é que você assume, né, que você tem uma quantidade de conflitos naturalmente baixa, né? A ideia da política otimista é que é mais fácil para o time tratar cada conflito individualmente, né, e um conflito vai ocorrer quando eu tenho uma mesma linha ou região modificada por dois desenvolvedores distintos, né? Então já falamos que a junção ela pode ser automática e ela normalmente é feita automática na maioria dos casos, né? Então, por exemplo, alterações que são feitas em classes distintas ou que são feitas em métodos distintos, mas no momento que essas alterações são feitas dentro do mesmo método de uma classe, por exemplo, né? Então eu alterei a mesma linha da classe, então vai ser necessário aí a realização de um mesh manual. Então a ideia que eu tenho aqui, João e Maria fazendo operações que precisam modificar o artefato, né? Então João e Maria tiram uma cópia, Maria faz alteração no A,
mas antes que Maria possa enviar, João envia a alteração que ele fez em A, né? No momento que Maria vai enviar essa cópia para o repositório, então vai ocorrer aí um conflito, certo? Esse conflito vai ser necessário ser resolvido por Maria, então ela vai fazer as alterações e vai dizer como é que vai ficar o código, né? Então ela vai ter que fazer o merge do código dela com o código de João. Esse novo código, depois ele é feito o commit e enviado para o repositório. Então vamos simular aqui, né? Então imaginando que eu tenho lá uma issue, né? Issue que é criar a operação divide na calculadora. Maria e João viram essa issue, né? E os dois resolveram implementar, só que nenhum dos dois colocou lá e associou essa issue para ele, né? Então os dois começaram a implementar de forma simultânea, né? Então vamos simular aqui, vou criar aqui duas pastas, uma para Maria, outra para João, para simular o funcionamento dos dois trabalhando em paralelo. E aí Maria vai tirar um clone do repositório. Vai fazer a operação de dividir. Vamos considerar aqui a opção de divisão por zero, certo? Só para simplificar, só para a gente simular aqui mesmo o merge. Então Maria ainda não enviou os dados dela, então João foi lá, também fez o clone do repositório. E foi lá e implementou a operação de dividir. Só que João foi mais esperto, né, e colocou se número 2 maior, diferente de zero, né? Diferente de zero, então retorne número 1 dividido por número 2. Senão retorne 1000, retorne 0. Deixar assim o código. Então lembrando que essa não é a melhor implementação, né, para essa operação, né, mas só para a gente simular a situação. Então o ideal é a gente estar lançando aí uma exceção, ou estar tratando esse erro, né. Então o João foi lá e implementou, resolvido a divisão, fez o commit, e fez o push. Deixa eu puxar aqui. Então enviou lá direto para o repositório a operação. A gente está fazendo um merge aqui num fluxo centralizado, né, mas isso aqui funciona para todos os fluxos, certo? Então ele fez o merge, né? Então agora Maria vai tentar fazer a operação de merge na máquina dela, enviando os dados dela para o repositório, né? Então Maria foi lá, deu o commit terminada a operação de divisão, feliz da vida porque também contribuiu naquele dia, né? Então foi lá, fez o commit da operação calculadora, o commit foi dado sem problema, né? O problema vai ser agora na hora que eu vou fazer o push, né? Então lá no repositório já tem uma versão mais nova de João, né? Então na hora que eu faço o push, então vai dar problema. Uma coisa importante, toda vez que eu vou fazer o push, né? Então se eu estou trabalhando com um repositório, seja ele centralizado, ou seja ele através da criação de um branch, né? Então é sempre importante eu estar atualizando a minha cópia de trabalho local, né? Então sempre estar buscando quais são as alterações que está lá na linha master, né? Através da operação de pull. Caso eu não faça isso, no momento que eu vou fazer a operação de push, então pode acontecer de o Git enviar para a gente um erro como esse, né? Então dizendo aqui, ó, que as atualizações foram rejeitadas porque
a cópia remota de trabalho, né, não está atualizado em relação ao local, então normalmente isso acontece porque você não atualizou a sua cópia local, né? Então, para você fazer a atualização, você faz o pull. Então, o Tortoise já deixa o botão aqui embaixo para facilitar esse processo. Então, você vai fazer o pull das alterações que estão colocadas lá remotamente, né? E aí o Git, o Tortoise Git, né, ele vai enviar essa mensagem, né, dizendo que você vai precisar fazer algumas resoluções de conflitos, né, em relação a problemas que foram percebidos, né? Então aqui ele aparece que houve conflito, né, em relação ao calculadora Java. Se eu apertar imediatamente aqui o resolve, então eu vou fazer o commit de um código que ele não foi consertado, né? Então o código está com conflito. Então isso a gente não pode fazer nunca nos repositórios, né? Então a gente não pode estar enviando código com problema, né? Código com conflito para o repositório, certo? Então isso sempre a gente vai estar resolvendo, certo? Então não posso apertar aqui o resolve, então vou dar o close e ele vai perguntar se eu quero ver as mudanças. Eu vou dizer que sim. Então tá aqui as mudanças que foram apareceram aqui no meu repositório. E aí eu sei que aqui a calculadora.java ele está dizendo que o status dela está com conflito, né? Então na hora que eu abro aqui a calculadora.java, então o Tortoise Git oferece para a gente aqui uma interface gráfica, né, para que a gente possa fazer esse mesh de forma bastante simples, né? Então aqui eu tenho um lado de como é que está o mesh head, né? Então aqui eu tenho a operação que foi o que o João fez, né? Então colocando a condicional e o return 0, e aqui eu tenho outro lado que é a situação de Maria, né? Que é a linha base dela, né, que só tem a operação dividir, né? Veja que o Git colocou aqui tudo em vermelho, né, indicando que ele, nesse caso aqui, ele não sabe ele não tem ideia mesmo o que fazer. Em algumas situações ele até propõe algumas operações, na verdade ele propõe algumas junções, né? E aí você pode estar editando, mas nesse caso aqui ele não sabe o que fazer, né? Então o que a gente pode fazer aqui, né? Então eu posso considerar aqui algumas opções. Então eu posso usar primeiro o arquivo completo, né? Então se eu uso essa opção, então ele vai considerar todo o arquivo aqui de João, né? Então veja que já aparece aqui embaixo, né, qual é o resultado que ficou, né? Caso não seja essa opção que eu quero usar, eu posso voltar e dar um Ctrl Z, certo? Se eu quiser utilizar, Maria quiser utilizar o bloco dela, né? Então ela pode usar o bloco dela, então o resultado fica aqui com a forma como ela implementou a operação dividir, né? Eu posso, se fizer sentido, usar o bloco de João e depois o bloco de Maria, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu vou usar esse bloco. Então, eu posso marcar e dizer que eu vou usar um texto bloco da direita e depois da esquerda, ou o contrário, dizer que ele vai usar o da esquerda e depois o da direita, certo? Então aqui ele coloca as duas operações, ó, de dividir. Aqui não teria sentido, né? Porque o dividir ele tá com os dois tomam parâmetros iguais, né? E aí não ia funcionar, né? A sobrecarga não ia funcionar, mas é uma opção que pode acontecer. Então tanto eu posso colocar o primeiro da direita, depois da esquerda, ou esquerda depois de direita, né? Então é uma opção. Eu posso inclusive vir aqui e começar a implementar como é que vai ficar a operação também, certo? Então vir manualmente, então às vezes um pedaço da operação que foi colocado, ela precisa de um ajuste, né? Então eu posso vir e implementar. Então, por exemplo, eu vou considerar aqui que Maria viu a operação de João, achou que o dele está melhor, né? Então vamos usar o bloco de João, certo? Resolvido o bloco de João, ela pode ainda, por exemplo, querer adicionar um comentário aqui, que faltou o comentário, né? Então, comentário, dividir dois números. Então, quando ela faz essa operação, né? Então, agora, o arquivo resultante, veja que não tem mais nenhuma marcação vermelha, né? Indicando que o mesh já está ok.
Então agora o que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que salvar as alterações em cima da calculadora e aí o Tortoise Git me pergunta se eu quero resolver, marcar isso como resolvido. O marcar como resolvido ainda não está enviando para o repositório, né? Então depois de eu marcar como resolvido os arquivos, eu tenho que fazer o commit e fazer o push, certo? Então marquei isso aqui como resolvido, fechei. E agora a operação, veja que ela está como modificada, né? Então agora eu já posso vir e fazer o commit. Então na hora que eu vou fazer o commit, ele aparece uma mensagem em relação aos conflitos que ocorreram na calculadora, né? Então isso vai depender do formato como vocês vão querer colocar os seus comentários, né? Mas eu vou colocar aqui, apagar isso e colocar aqui resolução de conflito da divisão. Então aqui ele vai fazer o commit e vai fazer o push. Maria finalmente vai fazer o push com as alterações que ela fez em relação no arquivo de calculadora. Veja que se eu posso também ter aqui uma lista de arquivos, né, que podem estar com conflito, né? Então cada arquivo eu vou clicar no arquivo e vou fazer as alterações de acordo com a necessidade. Então a operação de merge é uma operação bem simples, né? Ainda mais quando você tem uma ferramenta de suporte como o Tortoise Git, né? Então fica bastante simples você fazer as operações, simular como é que vai ficar, né? Então você pode fazer a operação sem medo, né? Então caso você resolva voltar, é só dar o Ctrl Z. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, né? Se agora não estão com medo de fazer merge, coloca aí no comentário. Eu não tenho medo de fazer merge. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.